Eu não sabia o que era, mas senti. Era como se alguém estivesse atrás de mim. Não havia som, não havia movimento. Mas algo me fazia virar a cabeça. Nada. O corredor vazio. A janela fechada. E mesmo assim, meu corpo inteiro gritava: tem alguém aqui. Foi nesse momento que tudo começou. Na época, eu achava que era apenas paranoia. O tipo de coisa que acontece quando você assiste um filme de terror às 2 da manhã ou quando lê uma notícia perturbadora antes de dormir. Mas não era isso. Era diferente. Mais sutil. Mais insistente. O que eu não sabia, e o que ninguém me contou, é que aquilo era um sinal. Um sinal espiritual real. Mas não como os livros falam. Não como os filmes mostram. Esse é um daqueles sinais que ninguém comenta, porque não parece grandioso. Não parece místico. Parece pequeno demais para importar. Mas é exatamente esse o problema. Porque esse sinal silencioso é, na verdade, o mais perigoso. E também o mais poderoso. Ele pode mudar sua vida, ou destruir seu caminho, dependendo do que você faz quando ele aparece. Eu só entendi isso anos depois, quando encontrei um manuscrito antigo em um sebo quase abandonado em Lisboa. Era um livro sem título. Capa de couro gasta. Letras quase apagadas. E uma única anotação escrita à mão logo no início: você está sendo observado. Não pelos olhos que você conhece, mas por olhos que você esqueceu. Essa frase ficou na minha cabeça como uma batida incessante. Quem são esses olhos? Que tipo de observação é essa? Eu precisava entender. E o que descobri mudou tudo. Mas antes de te contar o que estava naquele livro, e porque isso pode estar acontecendo com você agora mesmo, eu preciso voltar no tempo. Porque essa história não começa comigo. Começa muito, muito tempo. Com uma civilização que quase foi esquecida. E com um segredo que nunca deveria ter sido revelado. Na antiga Mesopotâmia, sacerdotes falavam sobre os Ilu, os observadores invisíveis. Entidades que, segundo eles, assistiam silenciosamente os humanos, não para julgá-los, mas para testá-los. Eles observavam momentos específicos, quando você está sozinho e age de forma diferente do que agiria em público. Quando você sente que ninguém está vendo, mas mesmo assim faz o certo. Ou o errado. A lenda dizia: o que você faz quando pensa que ninguém está olhando, revela quem você realmente é, e os observadores sempre veem. Agora, você pode pensar, isso é só mito antigo, superstição de povos que não tinham ciência. Mas, curioso como sou, comecei a traçar paralelos. E percebi que essa ideia está em quase todas as culturas do planeta. No Egito, os deuses com cabeça de animal observavam os mortos para julgar suas almas. Na Índia, fala-se do terceiro olho, não o seu, mas o do universo, que tudo vê. Entre os indígenas brasileiros, há histórias sobre entidades da mata que caminham invisíveis ao nosso redor. Comecei a pensar, e se isso não é só simbólico? E se há algo real por trás dessa sensação de ser observado? Voltei ao livro. E entre passagens cifradas e diagramas estranhos, encontrei um trecho marcado com uma estrela. Nele dizia: o sinal é simples, mas raramente compreendido. Quando você sentir que está sendo observado e não houver ninguém ali, isso é um chamado. Um teste. Uma pergunta silenciosa feita por forças que não usam palavras. E então, como responder? Essa foi a parte que me fez parar por dias. Eu tinha sentido isso dezenas de vezes. Sozinho no quarto. Caminhando na rua à noite. Sentado em silêncio, apenas pensando. E nunca respondi. Nunca soube que havia algo a ser feito. Mas o livro explicava. Dizia que esse sinal acontece quando você está em um ponto de virada. Quando seu caminho começa a se afastar do que sua alma escolheu antes de nascer. É como uma sirene silenciosa tocando nos bastidores da sua consciência. Um lembrete espiritual. Ei, você ainda lembra quem é? Ainda sabe por que está aqui? O observador não está te julgando. Ele está esperando. Esperando sua decisão. E quando entendi isso, percebi o quanto eu tinha ignorado minha própria intuição por anos. Havia um padrão. Toda vez que sentia essa sensação, de estar sendo observado sem razão, algo importante estava prestes a acontecer. Uma escolha que parecia pequena, mas depois mudou tudo.
Como aquela vez que quase aceitei um emprego que parecia incrível, mas algo dentro de mim dizia não vá. Ou quando conheci alguém que parecia perfeito demais para ser real, e minha intuição gritava cuidado. Você já passou por isso? Aquela sensação que você tenta ignorar, racionalizar, fingir que é só coisa da sua cabeça, mas que insiste, que volta, que aperta seu estômago mesmo quando tudo parece certo. Esse é o sinal. E ninguém fala sobre ele porque ele não é dramático. Não tem luzes piscando, não tem vozes dos céus. É sutil, quase silencioso. Mas se você ignorar, o preço vem depois. Foi só quando comecei a ouvir, realmente ouvir, esse sinal, que minha vida começou a mudar. Não de forma mágica, tipo de repente tudo deu certo. Mas de forma real, consciente, decisiva. Comecei a notar padrões. Situações que pareciam normais, mas que tinham um detalhe fora do lugar. Pessoas que falavam bonito, mas cujo olhar não batia. Oportunidades que prometiam demais, mas que traziam um cansaço invisível. E toda vez que eu ignorava o sinal, me arrependia depois. Mas quando obedecia, aí era diferente. Começaram a surgir pessoas que estavam no mesmo caminho. Informações que eu precisava, mas que pareciam chegar por acaso. Sonhos mais vívidos. Intuições mais claras. E, principalmente, paz. Aquela sensação de estou onde deveria estar. E não, isso não significa que tudo ficou perfeito. Mas ficou alinhado. E é isso que ninguém diz sobre espiritualidade. Não é sobre fazer tudo dar certo. É sobre fazer tudo fazer sentido. Agora, talvez você esteja pensando, ok, mas como saber se esse sinal está acontecendo comigo agora? Vou te dar alguns exemplos práticos. Você está sozinho e sente que há uma presença ali. Mas não é medo. É mais como uma atenção invisível. Algo que está esperando. Você tenta tomar uma decisão e sente como se o ambiente ficasse mais denso. O tempo desacelera. Você escuta o som do ventilador com mais clareza. O tic-tac do relógio. Como se o universo estivesse assistindo em silêncio. Ou, talvez, você sente que está sendo observado nos seus pensamentos. Como se alguém, algo, soubesse exatamente o que você está pensando naquele momento. E isso te incomoda, porque você nem sabe se você mesmo aprova esses pensamentos. Isso é o sinal. E ele não vai embora até que você dê uma resposta. Não com palavras, mas com ação. Ação alinhada com quem você realmente é. E aqui está a chave. Toda vez que você sente esse sinal, você tem duas escolhas. Continuar como está, ignorar, fingir que não é nada. Ou parar, respirar e perguntar: o que minha alma está tentando me dizer agora? Pode parecer simples, mas esse gesto muda tudo. Porque o observador, seja o que for, não quer controle. Não quer te punir. Ele quer lembrar quem você é. Ele é como um espelho espiritual, refletindo suas intenções mais profundas. E agora vem a parte mais difícil. Uma vez que você aprende a reconhecer o sinal, você não pode mais fingir que não sabe. Você vai começar a perceber ele em lugares que antes passavam despercebidos. Vai sentir nos olhos de estranhos. Nos silêncios entre uma frase e outra. Nos seus próprios pensamentos quando ninguém está por perto. E isso é um presente. Mas também é uma responsabilidade. Porque a cada momento que você sente esse chamado invisível, você está num cruzamento entre dois caminhos, o caminho do automático e o caminho do autêntico. E eu sei, a maioria das pessoas vai escolher o automático. Porque é mais fácil, mais rápido, mais seguro. Mas os poucos que escolhem o caminho autêntico, esses são os que despertam. E talvez, só talvez, esse vídeo tenha te encontrado porque você está pronto para isso. Não por acaso. Não por algoritmo. Mas porque você sentiu o sinal. E se você sentiu, então já sabe, você está sendo observado. Não com medo. Não com culpa. Mas com esperança. Porque alguém, ou algo, ainda acredita que você vai lembrar quem é. E agora, é a sua vez. A próxima vez que sentir aquela presença invisível, não fuja. Não ignore. Feche os olhos. Respire fundo. E diga, mesmo que em silêncio: eu vejo você também.
E veja o que acontece. Porque o mundo muda quando você começa a ver o invisível. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse.